Boa tarde a todos. Hoje irei apresentar o trabalho intitulado Impacto da Geração Eólica na Qualidade de Energia Elétrica, cujos autores são Stefânia de Oliveira e Vanessa Cristina Pereira Miranda. O trabalho está topicalizado em Introdução, Energia nas centrais eólicas no sistema elétrico, Impactos da energia eólica na rede elétrica, Medição de qualidade de energia eólica, Conclusão e algumas referências bibliográficas. Introduzindo, a sociedade vem passando por um avanço acelerado, gerando diversas alterações no modo de viver. E é nesse contexto que as fontes renováveis ganham destaque justamente por diversificar a matriz energética dos países. Dentro dessas fontes, a energia eólica é uma das que obteve maior êxito nos últimos anos, justamente por ela ter uma maturidade no desenvolvimento da tecnologia associada aos baixos custos operacionais. Esse tipo de geração experimentando um crescimento expressivo no mundo. Em 2017, alcança 514,8 gigawatts de potência instalada. E mesmo com uma indústria com tendências de desaceleração, a perspectiva futura é que a energia eólica continue promissora. O gráfico ao lado ele mostra o total de instalações onshore no mundo, sendo a China e os Estados Unidos os dois maiores mercados, e o Brasil se encontra em sexto lugar no ranking. O primeiro passo para a inserção da energia eólica no Brasil foi pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, e foram estabelecidos contratos de compra e venda para a construção de centrais eólicas, atraindo diversos fabricantes da cadeia industrial eólica que previram um cenário de nacionalização de equipamentos e serviços. Entretanto, algumas concessionárias elas não se atentaram ao estudar as conexões de central eólica ao sistema elétrico, e isso acarretou em alguns problemas, pois não foram realizadas campanhas de medição para avaliar a qualidade de energia que estava sendo entregue. Entretanto, a gente sabe que, de acordo com o submódulo 2.8 dos procedimentos de rede da ONS, que quando ocorre essas solicitações de agentes geradores cujas instalações não lineares podem ocasionar em problemas à rede básica, devem ser realizadas campanhas de medição. O impacto da conexão das centrais eólicas e outras cargas não lineares no sistema elétrico tem sido alvo de estudos por muitos pesquisadores. E aqui no Brasil, as centrais eólicas apresentam características particulares, como grande potência, elevada distância dos centros de carga e o uso intensivo do sistema de transmissão. E esse é um perfil que demanda muito estudo, pois nós devemos saber qual o impacto que vai gerar ao sistema elétrico na ocorrência de faltas. Há uma grande diferença entre o impacto de um único aerogerador no sistema elétrico e o impacto de uma central eólica. E essa figura ao lado ela ilustra essa situação, indicando que, ao aumentar o número de aerogeradores, nós teríamos uma suavização na potência gerada devido a picos de turbulência. E esse fenômeno ocorre porque as rajadas de vento elas não alcançam de forma simultânea as turbinas eólicas. Por outro lado, quando a gente insere uma central eólica no sistema elétrico, elas contribuem para suavizar a velocidade do vento de forma diurna e sinótica. A grande perturbação causada pelas centrais eólicas é pela desconexão em resposta aos afundamentos de tensão, low voltage right-through. E isso gera um problema quando a gente começa a estudar essa confiabilidade do suprimento. Os aerogeradores possuem particularidades no funcionamento e a integração à rede elétrica, quando comparados aos meios tradicionais de geração de energia, que são o sistema de controle, a força eletromotriz, que seria o vento, sendo uma variável não controlada, e também a dimensão do gerador tradicional para a dimensão do gerador de turbinas eólicas. A influência dos aerogeradores nas redes locais de energia depende da sua tecnologia, se são de velocidade fixa ou de velocidade variável. Aerogerador de velocidade fixa são aqueles geradores de indução, que na ocorrência de faltas, elas contribuem. Para a falta equilibrada, nós temos uma contribuição com corrente subtransitória. E na ocorrência de falta desequilibrada, a nossa corrente de falta ela é integral. Por outro lado, os aerogeradores de velocidade variável, do tipo DFIG, eles já são sensíveis a sobrecorrentes na rede. Então, quando ocorre esse fenômeno, há a desconexão das centrais eólicas ao sistema elétrico. E também nós podemos analisar a influência de aerogeradores do tipo de rotor com gaiola de esquilo, que ele já tem um problema que pode ocorrer, que seria justamente a sobrevelocidade do rotor, indicando que eles não contribuíram para essa manutenção da estabilidade do sistema na rede. Então, visando evitar esse problema, os códigos de rede, em geral, estabelecem os níveis de afundamento de tensão para os quais as turbinas eólicas devem suportar sem se desconectar. Assim, o comportamento dos aerogeradores em relação às redes elétricas é diferente, necessitando de tratamento pormenorizado.
Como a potência gerada dos parques eólicos está aumentando, o comportamento dessas novas instalações deve seguir alguns parâmetros ditados pelo Código de Rede, que são justamente esses valores nominais de tensão, de frequência e estabilidade. E as principais grandezas da qualidade de energia elétrica é justamente essa distorção harmônica de tensão, o nível da tensão de fornecimento e os indicadores de continuidade do serviço. Diante das dificuldades financeiras e logísticas, torna-se necessário, então, realizar ao menos campanhas de rotina de medição. Entretanto, ela já nos traz outro problema, que seria, no caso de uma medição ao longo do tempo, nós teríamos uma grande quantidade de dados, sendo primordial a implantação de um banco de dados referentes à qualidade de energia, com o propósito de avaliar os níveis de distúrbio na rede. Para a campanha de medição de uma central eólica de 67 turbinas, foi realizada essa medição da qualidade de energia com aerogeradores de tecnologia de velocidade variável, tipo DFIG, e alguns desses dados foram cedidos pela Chesf. O local escolhido para realizar a medição foi a subestação Russa 2, no ponto de acoplamento comum, com entrada em sistema de transmissão, que é ilustrado nessa figura ao lado. Durante o período da medição, o parque eólico obteve uma produção de 14.595 MWh, equivalente ao fator de capacidade de 61,7%. E como durante o período de medição esse fator de capacidade ele foi superior à média anual do parque eólico, então nós podemos afirmar que ele está de acordo com os procedimentos da ONS. Dada a medição realizada no barramento da rede básica, foram considerados valores limites globais. Então, para a distorção de tensão harmônica total, foram medidos os indicadores previstos nos procedimentos de rede, que está demonstrando que com 95% percentil. Já a medição que visa avaliar o desempenho do indicador de desequilíbrio de tensão tem pouca influência, entretanto, deve ser analisado, pois suas normas estão presentes nos sistemas internacionais, e ela pode ser evidenciada aqui pela segunda imagem. E por último, nós temos a correlação entre o desequilíbrio de tensão e a potência gerada, que durante esse período não teve uma variação de curta duração tão severa. E o evento de variação de tensão de curta duração não teve um afundamento de tensão tão severo, entretanto, foi suficiente para tirar o parque eólico de operação. E esse fato representou uma perda de geração. Observa-se que o parque saiu de operação durante o evento de variação de tensão de curta duração, no qual fica evidente que esse parque não atendeu aos requisitos de fault right-through previstos nos procedimentos de rede, que está ilustrado nessas duas imagens abaixo, indicando esse afundamento de tensão e essa perda de geração. Concluindo, foi realizado então um estudo abordando alguns dos problemas relacionados à conexão de centrais eólicas no direcionamento da qualidade de energia elétrica. Diante da natureza da geração eólica, alguns procedimentos podem se apresentar inadequados devido à aleatoriedade dos ventos. O nível de distorção harmônica de tensão apresentou redução com o aumento da geração de energia e a tecnologia utilizada dos aerogeradores apresenta grande flutuação, apesar de não ter sido percebida durante as medições. A inserção da energia eólica no sistema elétrico acarreta em uma série de preocupações e desafios aos operadores do sistema e a todos os profissionais envolvidos no setor elétrico. Aqui estão algumas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.